Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos queridos do Centro Espírita Chico Xavier em Búzios, uma alegria estarmos chegando aos nossos companheiros com a nossa internet já fazendo confusão no início da noite. Nossa Senhora, que coisa complicada essa internet que não ajuda a gente, Jesus. Vamos orar para que ela nos segure até o término da fala na noite de hoje. Uma alegria estarmos com os nossos irmãos nesse início de 2021, logo nesse início de janeiro. Tivemos um ano de 2020 complexo, com grandes lutas, com grandes adversidades, mas nós conseguimos sobreviver a ele. E ainda que o nosso emocional, por vezes, fique extremamente abalado, há companheiros que estão se sentindo sobrecarregados, exaustos com essas angústias. E nós pedimos a Jesus e ao Divino Amigo de Nazaré que nos fortaleça, que nos acolha, que nos dê bom ânimo e ajustes para este ano que se inicia. Sinceramente, que nós desejamos a todos. E que, se Deus quiser, haja uma medicação segura, que nos dê a chance de retornarmos às nossas casas espíritas, que nos dê a chance de nos abraçarmos de novo. Estamos sentindo muita falta de abraçarmos uns aos outros, estamos sentindo muita falta de celebrarmos fisicamente uns com os outros. Então nós pedimos a Jesus que nos dê esse alento nesse ano, que seja um ano de reinício das atividades físicas, institucionais, que seja um ano de chance de retomada dos nossos ofícios, do nosso serviço na casa espírita. Nós vamos orar, chegando aos lares dos nossos companheiros que estão neste momento ligados ao Centro Espírita Chico Xavier em Búzios, no estado do Rio de Janeiro. Senhor, queremos te agradecer a oportunidade que esta casa amiga nos oferece de estarmos juntos na noite de hoje. Queremos pedir aos espíritos amigos que sustentam esta casa, que cheguem nos lares dos nossos companheiros que estão ligados conosco, que eles se sintam abraçados por esta falange bendita e amiga que tem em Chico Xavier um dos seus orientadores e instrutores. Senhor, que nesses 50 minutos que vamos ficar juntos, o remédio chegue no nosso coração, chegue na nossa alma. Que nós, ao término, possamos nos sentir um pouco mais aliviados, um pouco mais restabelecidos, nestes momentos tão complexos, tão difíceis que nós estamos vivendo. E que o ano, Senhor, que virou, não mudou. Seguimos ainda apreensivos, seguimos ainda levando medo, seguimos ainda vendo pessoas desencarnando por esta doença tão complexa. E isso, Senhor, certamente chega para cada um de nós de uma forma complexa e de luta. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos oriente, nos sustente na fala da noite de hoje. Graças a Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, vamos aproveitando que a internet está verdinha, porque eu fico monitorando ela aqui, quando ela fica vermelha e dá aquela travada, dá aquela agarrada. Eu acho até que essa internet ela é gaga, porque eu sou gago. Então, quando eu agarro, eu dou uma travada, aí ela também é uma internet gaga. A minha internet ela é gaga. Eu nunca tinha imaginado nisso, e agora eu estou descobrindo que ela, da mesma forma, é gaga. Bem, nós vamos hoje falar com os companheiros de uma
parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nos versículos 1 a 7, e é a parábola da ovelha perdida. E aí, quando você fica imaginando o Evangelho de Jesus e você fica equacionando, porque o Evangelho de Jesus nos leva a cálculos matemáticos profundos existenciais, nos leva a reflexões, a ponderações, nos leva a equações existenciais muito severas, que da mesma forma que nos alenta por ser um veículo de chance, de recomeço, por nos ensejar um bom ânimo para recomeçar sempre, da mesma forma nos diz que a permanência na dor é problema nosso. O mundo não nos coloca na dor. Somos nós que estamos envolvidos em algo e optamos por acolher aquilo na nossa vida como um processo de sofrimento. Quando nós estamos aqui, enquanto estamos conversando com os nossos companheiros, em meio à pandemia, muitas pessoas elas estão absorvendo, né, esta hora de angústia, de sofrimento, movido por sentimentos mais diversos que vão de uma depressão a uma ansiedade, ao medo, à angústia, ao pavor, ao pânico, e há outras pessoas que não, que estão simplesmente ou por ignorância, é fato, muitas pessoas ignorantes sequer aquilatam o que está acontecendo, conseguem avaliar ou negam, e outras pessoas simplesmente compreendem efetivamente o que está acontecendo e tudo que está aí faz parte de uma dinâmica existencial de ação e reação que nós estamos recebendo uma reação, estamos vivenciando uma reação de uma ação que vem sendo realizada ao longo de milênios. Então, o que a gente percebe é que cada um identifica as situações de uma maneira, e o Evangelho, dessa forma, ele chega para as pessoas segundo a forma que as pessoas têm de fazer a compreensão. É algo como, quem de nós, né? Nunca foi a um restaurante maravilhoso, comeu uma comida maravilhosa, sensacional, enquanto fazia aquela refeição, lembrou-se de alguém querido, e aí chamou essa pessoa querida e amada para levá-la a um restaurante que lhe agradou e que ela quer oferecer isso a esse amigo, a essa amiga, a essa pessoa da sua relação. E ela leva lá e faz aquela cena e diz que é maravilhoso, que a comida é maravilhosa, que a comida é sensacional, que o ambiente é horrível, que o ambiente é maravilhoso, olha, que o ambiente é horrível, que as coisas são maravilhosas. E aí você leva aquele amigo, aquela amiga, e quando ele se senta e você faz o pedido daquele prato que você amou, quando aquele prato vem, ele não agrada ao paladar daquela pessoa. E a gente se frustra, porque aquilo que te agradou, que chegou a você com tanta explosão no seu paladar, ao outro não agradou e não representou nada especificamente. O Evangelho é mais ou menos assim, o Evangelho ele explode de forma agradável para umas pessoas, mas para tantas outras pessoas ele é algo ainda sem um sentido de prazer, de alegria, de gozo, de júbilo, que nos estimule a seguirmos essa vivência, essa experiência. Então, não dá para nós oferecermos o Evangelho ao outro, mas precisamos compreender que o outro poderá não sorver como a gente sorveu, poderá não absorver como a gente absorveu, inclusive poderá absorver mais do que nós absorvemos. Assim, o Evangelho ele tem para cada indivíduo um encontro. Para cada indivíduo, ele tem uma representatividade, para cada indivíduo, ele chega de uma forma. Porque o ensino do mestre, ele fala aos sentimentos, ele fala às almas, ele fala às individualidades, a cada uma de uma forma. Então, hoje nós vamos falar sobre uma parábola que ela fala muito para nós, ela fala muito para mim. Então, vou dizer assim, essa parábola fala muito para mim. Ela diz ao meu coração de maneira muito
importante e fundamental, ela me sensibiliza, porque ela é a parábola que fala que o Cristo resgatará todos os perdidos. E como eu me vejo quase sempre um desvairado, um perdido nessa vida, tentando me encontrar, tentando achar o meu sentido de rebanho, de estar neste grande e bendito rebanho do Senhor, é para mim que ele fala, e eu me sinto acolhido por essa parábola. Eu me sinto protegido e sinto que ela funciona em minha vida assim. E eu não sei como ela funcionará na vida dos amigos que me assistem, tantos amigos queridos que estão aqui nessa hora, junto com a gente, né, nas redes sociais. Então a gente não sabe como vai funcionar. Então ela diz assim, em Lucas, no capítulo 15, versículos 1 a 7. Aproximavam-se do mestre de Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam. Este, fazendo referência a Jesus, este recebe os pecadores e come com eles. Já começa ali a crítica daqueles escribas e daqueles fariseus acerca de Jesus. Porque o publicano, o cobrador de imposto, aquele que fazia toda a maracutaia dos recursos, e os pecadores, né, eles estavam ali e Jesus os recebia e comia com eles. Os hipócritas falam, mas poxa, veja, ele come com esse tipo de gente. E Jesus, então, percebendo aquilo que era dito, conta a eles uma parábola. E ele começa assim: o qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da que se havia perdido até achá-la? Quando a tiver achado, põe-na, cheio de júbilo, sobre os seus ombros, e chegando a casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz-lhes: regozijai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Encerra ele: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Cristo, ele começa falando, usando a linguagem de uma época. Aquela época, o rebanho, aquela época, o pastoreio, ele era uma função de profunda importância para a geração de recursos daquelas pessoas de sobrevivência. Dos rebanhos vinham o leite, dos rebanhos vinham a carne, dos rebanhos vinham a pele, dos rebanhos vinham a lã, das ovelhas. A ovelha é um animal que naquela época era utilizado quase na sua integralidade para a comunidade, para produzir recursos, era recurso tão importante para aquelas pessoas. O Cristo, quando ensinava, o Cristo, quando falava algo, ele ajustava esse conteúdo à capacidade de entender daquelas pessoas. Então, primeiro ele diz que um pastor, um bom pastor, é aquele que quer manter todo o rebanho reunido. E que um bom pastor, um pastor fiel à proteção do seu rebanho, fiel à produção do seu rebanho, ele não ficará feliz se uma das suas ovelhas se perder e se as 99 estiverem seguras. Ciente que as 99 estão seguras, ciente que as 99 estão amparadas, ele sairá e buscará a que se perdeu. E no final, ele vai dizer o seguinte, fazendo uma relação entre rebanho e nós, seres humanos. O que alegra mais aos céus? O que leva aos céus um processo de maior felicidade? 99 justos felizes
Ou um injusto, um desvairado, um perdido que se reencontra? Obviamente. Os que já estão bem, os que já estão felizes, já são saudáveis, não precisam de médicos. Mas o Cristo veio para aqueles que precisam de médico. Então o Cristo veio buscar todas as ovelhas que estão perdidas. O Cristo veio encontrar cada um de nós que de alguma sorte se desvirtuou, se afastou daquele processo de rebanho. E o Cristo é o pastor. O Cristo é o bom pastor que está indo buscar a cada um daquelas ovelhas humanas, que somos nós, que nos perdemos do seu rebanho, que nos distanciamos do seu rebanho e que estamos envolvidos em processos de desequilíbrio, desordem fora do rebanho. E o que nos deixa muito felizes, o que nos deixa muito contentes e muito alegres, que esta afirmativa não se dá exclusivamente quando quando a ovelha é perdida, ela se encontra no plano da vida física. Mas quando também esta ovelha perdida encontra-se no plano da vida espiritual, encontra-se de volta à erraticidade. Então há uma proposta, há uma profecia, há uma promessa de Jesus para cada um de nós, ovelhas do seu rebanho, ovelhas que estamos no seu aprisco, ovelhas que compomos todo esse processo de realização do divino amigo, que nenhum de nós há de se perder, que nenhum de nós há de ser esquecido, há de ser abandonado, há de ser deixado do rebanho do Senhor. Então, a gente precisa começar a refletir sobre quais são as características de uma ovelha perdida. Porque a gente fica pensando assim, quando eu me vejo enquanto ovelha, quando eu me vejo enquanto elemento que compõe o rebanho, que está no rebanho, que está envolvido no processo do rebanho, eu tenho que começar a pensar o que sinaliza uma ovelha perdida e tentar me inserir nesse processo, a fim de descobrir se eu estou entre essas ovelhas que estão distanciadas do aprisco do rebanho do Senhor. O primeiro elemento que nós podemos pensar como uma característica de uma ovelha que está perdida é a característica que diz respeito a... Deixa eu desligar um negócio aqui que está chegando aqui no meu computador. Estão me ligando agora no Messenger. É possível coisa dessa, Jesus? E aí... Isso não é possível. Isso aí é artimanha dos espíritos sofredores, para que a gente não consiga realizar a atividade. Só mandar uma mensagem para a pessoa aqui, estou em... E não é possível. E aí a gente... Deixa eu retomar aqui. Então, primeiro elemento de uma ovelha, primeiro elemento que a gente tem que perceber numa ovelha perdida do rebanho do Senhor é a questão ligada a isolar-se. E aí você fica pensando assim, mas como assim isolar-se? O que é uma ovelha que se isola? Não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes de admoestando-nos uns dos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. A primeira característica de uma ovelha que está se perdendo é se isolar. Então a gente fica pensando assim, nós, enquanto cristãos, enquanto elementos que estamos vinculados a um grupo, isolar-se desse grupo é perder-se do bando. O que está acontecendo agora em meio à
pandemia. A maioria das casas espíritas, a imensa maioria das casas espíritas e demais instituições religiosas, elas estão fechadas. Elas não estão operando. E aí o que está acontecendo? As pessoas começaram a encontrar dificuldade em manterem-se vinculadas às suas instituições. Ainda que as casas espíritas, elas ofereçam as palestras virtuais, como essa que estamos realizando, elas ofereçam as atividades virtuais, como essas que nós estamos realizando. Quando a gente não encontra a casa espírita aberta, quando a gente não encontra o templo espírita aberto, que estávamos acostumados fisicamente a estar lá, nós começamos a nos distanciar. E nessa nossa dificuldade, ou nessa nossa negativa, de buscarmos as ligações com essa instituição, por um mecanismo virtual, por um sistema virtual, por um encontro virtual, por uma palestra virtual, por um estudo virtual, por um atendimento fraterno virtual, nós começamos a nos isolar na casa da gente, e estamos lá sentados esperando a casa espírita reabrir para nós conseguirmos voltar ao rebanho, para nós conseguirmos nos reunir novamente, quando, entretanto, a casa permanece funcionando, a casa permanece operando, a casa permanece com as suas múltiplas atividades, onde a gente opta por esperar esse retorno. Só que na medida em que a gente vai se isolando do grupo, nós começamos a ficar frágeis. Vocês já perceberam que quando você pega uma vassoura de piaçava, aquela vassoura de piaçava, aí você pega e vai numa piaçava, você segura na piaçava, mesmo com resistência, você arranca a piaçava. Agora, se você juntar a mão naquele feixe de piaçavas que estão ali, você não consegue arrancá-lo. Você não consegue retirá-la. Então, o que acontece? O que se percebe e se observa nessa situação? Percebe-se e observa que quanto mais a gente se isola, mais a gente se fragiliza em relação ao ataque dos lobos. Porque um lobo tem dificuldades em atacar um rebanho de ovelhas. Uma ovelha só, ela é frágil. Uma ovelha sós, ela corre risco. Entretanto, o lobo sabe que num rebanho de 20, de 30, de 40 ovelhas, se ele não articular muito bem o ataque, elas vão se reunir e vão se defender. E ele não conseguirá atacar e ceifar todo o rebanho. Então, o primeiro risco que uma ovelha isolada sofre é o risco de sofrer o ataque dos lobos. E nós, enquanto espíritas, sabemos que o primeiro elemento que a gente sofre quando se isola do bando é o ataque no processo do lobo da obsessão. O processo do lobo da obsessão, que é algo que vem nos chegando de forma direta, que é algo que vem adentrando as nossas vidas de forma direta. E nesse processo que a gente está encerrado nos nossos lares, que nós estamos com limitações de relacionamento, que nós estamos distanciados do nosso rebanho religioso, quando a gente se agrupa fisicamente, se nós não procurarmos o meio de nos conectarmos com este grupo, mesmo que virtualmente, para termos ciência de que eles estão ali e de que nós estamos cuidando uns dos outros e de que nós estamos protegendo-nos uns aos outros e de que nós estamos zelando um pelos outros e cuidando uns dos outros e, consequentemente, estamos promovendo um cerco emocional para que os lobos da obsessão não nos ataquem, nós seremos alvos de assédio mediúnico. Nunca se viu tanta gente perturbada como está se vendo agora. Nunca se viu tanto espírita perturbado. Porque nós estamos sentindo falta daquela
convivência. Da mesma forma, a tecnologia que nos enseja 1000 maneiras de nos mantermos ligados a este rebanho que estuda o Cristo, a este rebanho que reflete sobre o Cristo, a este rebanho que escuta do Cristo, a este rebanho que protege-se uns aos outros. Há uma centena de casas espíritas gerando palestras, há uma centena de casas espíritas promovendo atendimento fraterno virtual, há uma centena de casas espíritas promovendo auxílio material e precisando que recursos sejam direcionados para as instituições. Procure saber o que o rebanho que você faz parte, enquanto uma daquelas ovelhas espirituais que está ali inserida, está realizando. Não se isole. Não fique fechado dentro de casa perguntando todos os dias quando é que isso vai acabar e quando é que a casa espírita vai voltar a funcionar, porque, na verdade, as casas espíritas não pararam de funcionar. Todas as casas espíritas, salvo uma ou duas exceções, estão operacionalizando as suas atividades, estão se adaptando ao processo virtual, tem encontros virtuais, tem estudos virtuais, tem atividades virtuais, vez por outra realizam presencialmente uma coleta de mantimento, uma distribuição de cesta básica, uma pichincha, um brechó, uma livraria, coisa que não aglomere, coisa que não reúnam muitas pessoas. Então engana-se quem está pensando que o rebanho está parado. O rebanho não está parado, mas nós, que somos pessoas que temos uma dificuldade enorme em compreender, enorme em entender que a dinâmica de uma casa espírita se amplifica de forma muito maior do que a nossa ida física, porque, na verdade, é uma ligação psíquica. Eu vejo aqui agora, consigo acompanhar, enquanto fazemos a palestra, há 35 pessoas online. Meu celular me mostra isso pela rede social. Quando íamos a Búzios, fisicamente, fazer as palestras, a casa espírita estava pelo menos com o dobro de pessoas. E nós então ficamos nos perguntando onde estão essas ovelhas? Onde estão estas ovelhas daquele rebanho da instituição que não conseguiram se reconectar e que certamente estão nos seus lares sofrendo profundas angústias e perguntando quando é que tudo vai voltar ao normal? Mas, na verdade, nós estamos vivendo o normal, é o normal que tem para agora. É o normal que tem para hoje. É o normal que está lá fora. E é neste normal que nós, enquanto ovelha do Senhor, temos que confiar que o bom pastor está aí, cuidando da gente. Entretanto, quando nós nos distanciamos e nos isolamos, abrimos o campo da obsessão. O grande processo da dinâmica obsessiva está ligado à solidão. Pessoas que não têm eco umas das outras, pessoas que não se ouvem, pessoas que não dialogam, pessoas que não conversam, entram num processo de ideia fixa, de dinâmicas psíquicas fixas, porque elas não conseguem quebrar esta dinâmica, que se quebrava na casa espírita. Porque antes nós tínhamos uma obsessão, uma perturbação, uma ideia fixa, uma coisa que nos perturbava. Segunda-feira era dia de ir no Chico, e tinha palestra, e tinha o passe, e tinha a conversa, e tinha o chazinho, e tinha o lanche na cantina, tinha o grupo de estudo sistematizado. E quando nós fazíamos aquilo e dinamizávamos naquele instante, fisicamente, era como se nós conseguíssemos quebrar aquelas perturbações que vinham nos acompanhando há uma semana. O que ocorre é que nós não temos mais a casa física para nós irmos lá, não há mais a instituição física para nós estarmos. Entretanto, essa instituição segue operacionalizando e basta que a gente psiquicamente crie este vínculo e reconecte com este bando, reconecte com estas ovelhas, todas as outras, perguntando na própria página como é que eu faço para estar com pessoas, como é que eu faço para participar de um grupo de estudos, existe grupo de estudo virtual na casa, existe algum processo virtual na casa, eu preciso me conectar, estou me sentindo só, me isolei deste bando de ovelhas. Sou uma ovelha que me perdi do bando e agora preciso me reconectar. Porque é um processo muito sério quando a gente sai do bando, quando a gente se desconecta do bando e o processo obsessivo se
estabelece, desencadeando em nós grandes ondas de desânimo, grandes ondas de reclamação, grandes ondas de medo, de horror e de pânico. Voltar é muito difícil. Então, quanto mais longe do bando você fica, mais refém dos lobos espirituais a gente fica e mais nós esquecemos o caminho de volta. E mais nós esquecemos por onde percorrer o caminho de volta. E aí nós precisamos repensar no caminho de volta para o rebanho do Senhor. Para o rebanho. Porque o primeiro elemento que caracteriza uma ovelha perdida é isolar-se. O segundo elemento que caracteriza uma ovelha perdida do rebanho do Senhor, uma ovelha que está longe do rebanho, uma ovelha que não está sob os olhos do bom pastor, é a murmuração, é a reclamação. E não murmureis, diz-nos o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, e não murmureis como alguns deles murmuram e pereceram pelo destruidor. Quando a ovelha se afasta do rebanho e ela se isola, a primeira coisa que ela faz é começar a balir. É o bé. Ela fica gritando, ela fica mandando um sinal, como se ela estivesse reclamando. E nesta reclamação de quem está isolado, de quem está longe do bando, é nesta reclamação que ela manda um sinal para o lobo, dizendo onde ela está. É nesta hora em que nós estamos isolados, é nesta hora que nós estamos longe do grupo, é nesta hora que nós não perguntamos qual é o WhatsApp do grupo do Chico Xavier, como é que eu recebo notícias do Chico Xavier, nessa hora que eu não curto, que eu não sigo, que eu não acompanho a página do Chico Xavier, para toda segunda-feira estar conectado nesta página, com uma fala ao vivo, uma palestra ao vivo, um estudo ao vivo, e mentalizar aquele salão que eu já conheço, e mentalizar aquele grupo que eu já conheço, reconhecendo que o que eu tenho para agora, para hoje é isso, e mesmo assim eu vou me ligar a cada um daqueles companheiros como me ligava quando ia à palestra. Vou fazer deste momento de 20 às 21 horas de segunda-feira o meu encontro com o Chico Xavier, porque ali eu vou me renovar, vou sentir-me ligado com meus companheiros e vou comentar no chat, vou mandar uma boa noite, vou dizer saudade de vocês, vontade de abraçar, vontade de ficar junto, vontade de tomar um chá, vontade de ficar nervoso porque tá engarrafado em frente ao centro e não tem uma vaga para o meu carro. Vontade disso tudo, eu estou sentindo falta disso tudo, porque estou fazendo essa reconexão. Quando a gente se isola, quando a gente se afasta, começa a reclamação. Tudo começa a dar sofrimento. E aí o mundo se torna o pior lugar que tem. Eu fico com medo porque estou isolado. Eu fico com medo porque não encontro o rebanho que vai me proteger. Eu fico com medo porque não encontro o bom pastor. O bom pastor, aquele que cuida de mim, que me ampara, que vela por mim, não está ali fazendo o seu papel, mas não porque ele não queira, mas porque eu optei em permanecer distante do bando. E agora resta-me a reclamação, resta-me o chorar. E aí eu vou chamando a atenção do lobo espiritual, da obsessão. É nesta hora que a nossa fé é colocada à prova. É nesta hora que nós estamos a sós, que nós estamos isolados, que nós olhamos para os lados e não encontramos o nosso rebanho e, consequentemente, duvidamos que o bom pastor, que Jesus de Nazaré esteja cuidando da gente, é que a perturbação espiritual cria um campo, você cria um campo que dá permissão para que a perturbação espiritual se estabeleça.
Quantas pessoas que estão a sós na sua casa, quantas pessoas que estão há dias, há meses sem se conectar com o grupo, porque não entendem que essa conexão, muito mais do que física, é uma conexão mental, é uma conexão emocional, que a tecnologia nos enseja, que a tecnologia nos oferece, mas que nós negamos, porque acredita-se que a tecnologia seja veículo exclusivo de coisas ruins, quando não é. Hoje a tecnologia está permitindo que a doutrina espírita, que a casa espírita chegue na casa da gente através das pessoas que estão realizando esse tipo de atividade. Rejeitar isso não transforma o que está acontecendo lá fora, mas faz com que nós nos mantenhamos distantes deste rebanho e, consequentemente, a nossa fé começa a ser questionada, a nossa fé começa a ser abalada. Porque todos nós, em determinada hora, nos pegamos perguntando se Deus realmente existe, e se existe, porque permite que se estabeleça neste mundo esta desordem. Ou então se pergunte que mal eu fiz a Deus para merecer passar por isso. Que mal eu fiz a Deus por ver um parente meu desencarnando, que mal eu fiz a Deus por eu mesmo ter traído essa enfermidade ou qualquer outra coisa, que a gente não consegue reunir o rebanho, mas na verdade o rebanho nunca se separou, porque na verdade nós estamos conectados por um ideal, e a pergunta é, enquanto espírita, você precisa do outro para manter sua fé acesa? Ou a sua fé está acesa em você por aquilo que você crê? Ela está inabalável? Porque a sua razão diz que tudo faz sentido, que nada é sem sentido, ainda que te assuste, ainda que te angustie esse momento, isso faz sentido, isso representa tudo aquilo que nós vimos construindo ao longo de milênios e que estamos colhendo hoje. Os espinheiros que nós vimos plantando ao longo de múltiplas reencarnações. Você crê nisso? Se crê nisso, crê que o pastor, que o bom pastor, que Jesus de Nazaré, este sim há de nos guiar pelo bom caminho das lutas da vida, e nós chegaremos, enquanto rebanho, ao local da felicidade, porque cremos nele e cremos que passaremos por isso e que viveremos isso e perturbação nenhuma há de nos atingir. Na verdade, quanto mais perturbado está o companheiro espírita, quanto mais perturbado está esta ovelha do rebanho espírita, ela está assim porque ela se isolou, ela escolheu se isolar e se distanciar do rebanho, e mais ainda está psiquicamente gritando e sinalizando sozinha para as questões perturbadoras, para os irmãos perturbadores, para que estes venham até ela. Estes aproximem-se dela. Então, o primeiro elemento que sinaliza uma ovelha perdida é ela isolar-se. O segundo elemento que sinaliza uma ovelha perdida, um companheiro perdido, é a reclamação, é o balido, é o grito. É o sinal que ela dá de dor por estar perdida, por estar isolada. E o terceiro sinalizador de uma ovelha perdida é a queda. É o equívoco. As ovelhas que se perdem estão sozinhas, reclamam, e os equívocos são repetidos sequenciadamente. Diz-os o Senhor, diz-os Isaías, versículo 59, no capítulo 59, item 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós de modo que não vos ouça. Então nós somos aquelas ovelhas que estamos nos escondendo atrás dos nossos equívocos, porque estamos sozinhas, porque estamos cansadas, porque estamos reclamando. A ovelha, quando está longe do pastoreio do rebanho, ela se embrenha no mato e fica cheia de sujeira, de carrapicho. Ela encosta-se nos barrancos procurando passagem e acaba por se sujar mais ainda. No desespero de sair daquele lugar, de passar por aquele lugar que não está confortável, que não está bom, a gente acaba se embrenhando por caminhos que nos levam à queda, que nos levam à derrocada.
Então você veja o quanto cada um de nós que compomos e que precisamos estar neste rebanho do Senhor, porque ninguém se perderá, disse-nos o bom pastor Jesus Cristo. Temos que, enquanto espíritas que estamos vivendo este período de solidão, este período de desamparo, este período dessa sensação de que estamos esquecidos, nós não estamos esquecidos, nós não estamos desamparados, nós não estamos abandonados. O Senhor espera que a gente se volte para Ele e diga: mestre, eu estou de volta ao rebanho, eu não vou sair, eu não vou me isolar, não vou ficar longe da tua presença, eu não vou reclamar, Senhor, e consequentemente não vou me embrenhar pelos caminhos escuros, quando na verdade tu que és a luz do mundo e que brilha sobre mim, sinalizando por onde eu preciso ir, tu que és, Senhor, a luz do mundo, há de me dizer por onde eu vou passar neste caminho, e eu vou passar com os meus. Então, volte-se para o rebanho, busque os seus companheiros de ideal de religiosidade, busque o seu companheiro espírita. Se você que está nos assistindo não é espírita, busque sua igreja, busque o seu templo, busque o seu exercício de fé. Não caminhe sozinho, porque as ovelhas precisam estar reunidas em rebanho para estarem fortalecidas e suportarem os ataques dos lobos espirituais, para que a gente pare de cair, para que a gente pare de se machucar, para que a gente pare de se enfiar em mato com carrapicho e deixando o pelo espiritual da gente repleto de marcas, para que a gente não se perca mais e os sofrimentos não fiquem em nós, porque o tempo de permanência no sofrimento da vida física será o que a criatura quiser. Então, se você escolhe em permanecer isolado na terra, escolhe em gritar, em reclamar isolado na terra, porque preferiu, porque se perdeu do rebanho, isso vai seguir com você para a erradicidade, com todas as marcas que nós adquirimos disso. E aí a gente vai ter os processos de perturbação, de obsessão, que vêm às sessões mediúnicas, que vêm aos processos de reuniões mediúnicas, onde esses espíritos vão chegar lá para dizer que perdidos estavam na Terra, que reclamando e gritando estavam na Terra, que se equivocando estavam na Terra e que a desencarnação não proporcionou para eles nada diferente disso, e que a desencarnação não mostrou para eles nada diferente disso. E aí é preciso que a gente entenda que a permanência na dor não é uma questão do Cristo, mas é uma questão pessoal. Eu preciso fazer o caminho de volta ao bom pastor. Eu preciso fazer o caminho de volta à proteção do Cristo, e a proteção do Cristo é a observação da minha necessidade de estar num grupo que me auxilia, que me fortalece, que me ampara, que cuida de mim e eu dele. Esta permanência desse abençoado esforço para que nós não fiquemos a sós. Temos escutado tantos companheiros falando de solidão, e companheiros espíritas falando de solidão, mas que não se sentiam só quando a casa espírita estava aberta. Eu digo, mas aquelas pessoas estão aí, procure-as. Procure sua casa, procure sua instituição, veja o que ela te oferece. Olhe para aqueles rostos, mesmo que seja assim como estamos aqui. Por um computador, uma tela, uma internet, um telefone celular, não importa. Nós temos que nos reconectar e temos que saber que as outras pessoas estão aqui. Eu vejo tantos nomes no meu celular que estão neste momento e que entram na sala, e que saem da sala, e que voltam para a sala. A vida é assim. A internet, ela tem essa fluidez de nós estarmos aqui, mas nós não perdemos essa conexão. Que a gente compreenda que, por mais que a gente leve na cabeça da gente marcas de equívocos por termos nos distanciados, não é Jesus que vai nos fazer nenhuma cobrança futura, mas sim a nossa própria consciência. Que nós, quando nos afastamos, que nós, quando nos distanciamos desse
amigo desse bom pastor que está buscando nos conduzir para o céu interior, quando nós nos afastamos da presença do Cristo, da presença da sua luz, da sua mensagem de redenção e dos princípios que ele nos mostra, amor, perdão, e que a vida não está ligada às questões materiais, a vida está além daqui. Fugir disso é nos distanciarmos do céu que ele nos propõe, do céu íntimo. E quando você se distancia do céu íntimo, você quase sempre cairá no inferno existencial. Porque quem não vai para o céu do espírito não viverá na indiferença, arcará com a angústia das suas más escolhas e há de sentir dentro de si queimar um fogo de infelicidade que sinaliza e que apresenta um processo interior infernal. O bom pastor quer nos conduzir ao céu existencial, não ao céu circunscrito, não ao espaço entre as nuvens. Não é este céu que o bom pastor quer nos colocar. O céu que o bom pastor quer nos colocar é um céu que jaz dentro do espírito de cada um de nós, dentro daquilo que somos. Em plano de tranquilização e relaxamento, ele quer que as suas ovelhas reunidas encontrem a paz dentro de si. E nós, enquanto estamos juntos, participando deste rebanho do Senhor, estamos nos fortalecendo e cada um ajudando a encontrar este caminho interior. Quando nós fugimos deste processo de céu interior, cria-se o inferno existencial, cria-se o inferno dentro da nossa própria alma e nós temos que buscar, ficar atentos a uma questão muito importante. O pastor amoroso busca ansiosamente a ovelha descuidada, pois lhe conhece a fragilidade. Eu sinto isso. O Cristo sabe o quanto eu sou frágil. O Cristo sabe o quanto eu fujo do bando tantas vezes. Mas o Cristo sabe o quanto eu amo, estou disponível. E quando ele disser, Marcelo, volta, eu estou ali voltando, porque eu preciso apagar este fogo infernal que às vezes jaz dentro de mim, que me queima, porque eu ousei pensar que poderia viver longe do bom pastor, do Cristo, e daquilo que ele me propõe. Toda vez que eu fujo ao que ele me propõe, eu fujo dele. Toda vez que eu me distancio daquilo que Jesus me orienta, eu me distancio dele. Toda vez que eu renego a mensagem do Cristo, eu renego. Toda vez que eu ignoro a mensagem, eu ignoro a ele. E o divino amigo, ele há de nos buscar, porque ninguém se perderá. Porque ninguém será esquecido. Porque ninguém será abandonado. Nesta noite, viemos falar para os nossos irmãos de um abençoado rebanho que cada um de nós tomou parte ou toma parte. Um rebanho cristão espírita, um grupo que estivemos reunidos ou que estamos querendo retomar. Há aqueles que podem estar nos assistindo, que não estão envolvidos e que estão esperando envolver. Envolva-se. Busque virtualmente uma instituição, busque aquilo que você quer e crie ligações. Crie ligações com aquelas instituições, crie ligações com aquelas pessoas, descubra o seu rebanho, fortaleça-se nele. Não se isole, não reclame. Cuidado pelos caminhos por onde você entra, para que você não encha o seu pelo espiritual com os carrapichos advindos dos diversos equívocos. Porque ninguém há de se perder. Jesus representa isso na fidelidade que tinha aqueles que estavam próximos a ele e que ele amava, e que ele pastoreava, ainda que esses espíritos se equivocassem e gerassem processos de angústia e dor. Há uma poesia de Maria Dolores, que eu vou pedir licença para encerrar a nossa fala na noite de hoje, que reflete com grandeza o quanto Jesus ama a cada um de nós e o quanto Cristo está ansioso com a porta do aprisco, do curralzinho aberta, esperando que a gente retome, que a gente volte, que a gente encontre de novo a observância das suas
instruções, das suas orientações tão importantes acerca de amor, de perdão e de libertação material, para que a gente encontre o céu interior e para que a gente encontre o rebanho, um só rebanho de um só pastor, que é o Cristo de Deus, possamos reformular a terra. Então, que a gente consiga pensar sobre isso e que o poema psicografado por Chico Xavier, pela queridíssima Maria Dolores, possa chegar à nossa alma com profunda alegria e com profunda emoção. E Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão de flamas do lado nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto ela erguia. Por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade, tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se-me a vida ensombrinada no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno. O excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor! Ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Que vem de Deus nos dons da paz completa. Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, eu padeço, mas não me venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto, ao invés de subir aos altos resplendores, desci. Mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição que muito amei, de quem muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer, antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai.
antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor, a Deus em que te elevas. Vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Nenhuma das suas ovelhas se perderia, nem a que o traiu, nem aquela que o vendeu, nem aquela que foi responsável pelo fim da grande presença física de Jesus entre nós. Ninguém se perde. Ele vai buscar todas as ovelhas. Nós aqui hoje queremos dizer, não precisamos estar mergulhados na angústia profunda para ter a presença de Jesus nas sombras, indo nos buscar. Que a gente consiga voltar-se para Ele agora, na vida física, se reunir ao rebanho, se reunir ao aprisco e encontrar a paz que tanto procuramos, a paz que tanto queremos, para que a gente não se sinta mais sozinho, para que a gente não reclame mais sem fim nos gritos da ovelha que se perdeu e para que o sofrimento não seja uma figura constante, principalmente o sofrimento que advém da ignorância e da rebeldia, não esteja mais junto a nós na vida física que estamos vivendo. Que Jesus, que foi buscar Judas nas zonas das trevas abissais, também vai nos buscar. Mas não precisamos dessa dor, meus irmãos. Voltemo-nos ao rebanho, procuremos os nossos grupos. Não fiquemos a sós, não fiquemos chamando, gritando, porque os lobos da obsessão vão nos visitar. E aí os equívocos começarão a sequenciar-se de forma mais agressiva e violenta. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e que Jesus nos enseje, nos dê um bom final de segunda-feira. Nós vamos orar. Senhor Jesus, aqui na presença dos nossos amigos, encarnados e desencarnados, nós que somos, Senhor, este rebanho que se reúne neste momento, cada um no seu lar, e conectamos-nos, Senhor, nos laços invisíveis do amor que temos a Ti, te pedindo, acolha-nos nos Teus braços misericordiosos e fala-nos, você não está sozinho, não precisa gritar, eu vou te ajudar a parar de se equivocar tanto. Nós queremos e precisamos ouvir isso, Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos ofereça uma boa noite tranquila e de paz. É o que nós te pedimos hoje sempre. Chegue ao nosso coração, porque nós estamos voltando-nos, Senhor, para a Tua presença, formando este grande rebanho que tem em Ti o bom pastor. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe e nos guarde hoje sempre, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter uma noite feliz, tranquila e bendita. Que as reflexões possam ter sido úteis aos nossos companheiros. Graças a Deus, meus amigos. Que Jesus nos guarde.